Olá, irmãos e irmãs. Estamos aqui para mais uma aula na nossa escola dominical, nossa igreja, primeira IPI de Osasco. A aula de hoje, sendo transmitida dia 12 de dezembro de 2021, dando continuidade da nossa série de estudos da Palavra Viva. Quem consegue ouvir isso? Então a gente tem alguns estudos já publicados. Essa é a nossa lição número 10. Lição essa que tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida, falando na pessoa de Jesus Cristo. E vamos falar rapidamente, um pouquinho mais sobre a pessoa de Jesus dentre os estudos que a gente tem seguido. Então, antes da gente iniciar a nossa aula, vamos fechar nossos olhos, baixar nossa fronte. Vamos nos colocar diante de Deus. Santo Eterno Deus e Pai, nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, neste momento, pedindo, Senhor, Sua direção, iluminação, sabedoria, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, para que possamos, ao ler os textos, compreender um pouco mais da Sua palavra e não só aprender na teoria, Senhor, mas também possamos, ao término, ter conhecido um pouco mais e aplicar essa verdade em nossas vidas. Tudo isso nós pedimos e já te agradecemos, no nome e por amor de Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, dando continuidade na nossa aula, caso seja a primeira vez que o irmão ou a irmã esteja vendo essa aula, tenha conhecido aí nossa igreja, as demais aulas e outros estudos, cultos, estão disponíveis também aí no YouTube da IPI de Osasco. Então, o irmão ou a irmã pode ver as outras lições, outros estudos, e aí tá acompanhando um pouquinho mais a palavra de Deus. Mas, dando prosseguimento da nossa aula, focando na nossa lição, então a gente tem como referência básica da nossa lição, a revista inteira que está baseada aí no livro de João. Então a nossa lição vai ser tratada especificamente no capítulo 14, nos versos de 1 a 6. Vou estar abrindo a Bíblia aqui, está fazendo essa leitura. João capítulo 14, os versos de 1 a 6, que assim diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabei o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esta passagem, Jesus falando ali com os seus discípulos, e se nós analisarmos um pouco o contexto, para a gente entender em que momento que isso aconteceu, foi justamente há poucas horas da sua prisão, julgamento e crucificação. E aí, no momento como esse, o que Jesus teria a dizer aos seus discípulos? Então, lembrando todo o contexto que a gente vem estudando, os fatos, os momentos, e não só os diálogos, mas que situação, em que contexto esse diálogo aconteceu, essa mensagem foi dita, e o que essas palavras queriam sentido, ou muitas vezes talvez não tão sentido no momento, talvez os discípulos não entendessem, a gente vai ver um pouquinho também, mas, contextualizando, estava assim, vamos dizer assim, na reta final do tempo de Jesus aqui na Terra. Então,
Foi nesse contexto, né? E a gente tem as outras lições aqui, eu não vou entrar nesse detalhe porque já foi alvo de estudos, né, anteriores, onde, né, falando que existia um traidor entre eles, né, que Pedro iria negá-lo 3 vezes. Então a gente tem esse contexto, né, que já houve esses acontecimentos e depois que tudo isso já aconteceu, né, depois da ceia, tudo, a gente tem agora esse momento onde, né, Jesus faça essas palavras, sabendo que, né, Jesus sabia que estava, né, no tempo de encerramento do seu trabalho aqui na Terra, né, do seu ministério dentre as pessoas, né, do seu convívio. E aí, né, não só o que Jesus teria a dizer aos seus discípulos, né, mas o que essas palavras de Jesus, né, que foram ditas lá atrás, né, lá no começo, significam para a igreja cristã de todas as épocas e lugares. Ou seja, por mais que a gente estude, né, e o que isso, o que essa mensagem, o que essa fala de Jesus traz de significado para a gente nos dias de hoje. A gente, né, sempre é um ponto que eu gosto de destacar, não ficar simplesmente no estudo histórico, né? Tem o seu valor, tem a sua importância, porque a gente, né, precisa conhecer primeiro os fatos, né? E uma vez conhecendo esses fatos e essas frases e esses diálogos e essas ações, o que isso tem de significado para mim, que estou, né, a gente está aqui no ano de 2021, prestes a iniciar 2022 aí, no último mês do ano, e para a gente que está, né, no nosso dia a dia, na nossa correria, na nossa rotina de vida, o que essa palavra, o que essa mensagem significa e qual a importância dela no nosso dia a dia. Né? Então a gente também precisa trazer esse aprendizado, né, de uma forma que isso também tenha um ponto e tenha uma participação na nossa vida, no nosso dia a dia. Então a gente vai ter alguns pontos para destacar, né, com relação a essa mensagem, onde Jesus, né, diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um versículo bastante conhecido, né, muitos até sabem decor esse versículo, mas mais do que saber decor e mais saber que ele está lá, que Jesus falou isso, o que isso tem de diferente, ou o que isso faz, qual o significado disso, uma vez que você tem conhecimento disso. Se você não tinha, a gente vai falar um pouquinho sobre isso para que a gente possa conhecer um pouquinho mais, mas qual, né, a relevância disso, desse fato para nossas vidas. E aí o primeiro ponto importante aí para a gente destacar é o confie em mim. Então quando a gente, né, trata do cenário, óbvio que quando a gente já tem a história, não, pelo menos aquele momento descrito, é fácil da gente entender, ó, tá acabando, né? Logo em seguida Jesus seria preso, aí tem todo aquele trâmite, né? Talvez ele vai ser julgado, será que vai ser absolvido, será que não vai? E aí a gente, não foi, né? Então, né, tem toda a caminhada com a cruz, e aí, né, acontece a crucificação, então a gente sabe o desfecho da história. Então, e quando, né, isso acontece, no momento que a gente não sabe o que vai acontecer ainda, que era o caso dos discípulos, né? Então, a gente, né, se transportar um pouquinho lá e tentar entender, né, eles ali falavam, mas você vai para onde, né? E agora, o que vai acontecer? E aí desse cenário, né, acho que esse é o ponto importante, mesmo estando, né, Jesus nos seus últimos momentos ali de vida na Terra, ele se preocupou em, né, confortar, em passar uma mensagem, né, e ao invés, né, como muitas vezes a gente como ser humano, né, quando a gente tem algum problema, alguma dificuldade, né, alguma doença, a gente foca para tentar, né, sanar aquilo, minimizar o impacto, né, ou tentar até solucionar isso. A gente pensa muito na gente, né? Então a gente esquece meio que as coisas que estão ao nosso redor e a gente foca para tentar resolver porque é um problema que precisa ser tratado. A gente vê que no caso de Jesus foi completamente diferente, né? Ele sabia por tudo que ia acontecer, né? Ele estava ciente disso e meio que a preocupação dele era falar, eu vou e o problema, como é que a gente vai, né? Como é que eu vou deixar esses discípulos aqui, né? O que eu falo para eles, né? Qual a mensagem que eu posso passar para que eles, né,
sintam mais tranquilos e possam continuar essa caminhada. Porque a gente sabe que a empreitada, né, de Jesus, o trabalho, a missão era muito maior do que centralizado nele, né, nessa questão. Era a continuidade, proclamar o evangelho, ele como Salvador. Então, aquilo precisaria de uma continuidade. E aí, como que, né, as pessoas, e acho que a preocupação de Jesus era assim, poxa, ele foi, agora a gente vai parar, né? Não era somente ele, né, que ia dar continuidade nessa questão da transmissão da palavra e com relação, né, à propagação do evangelho, mas como preparar, né, para que eles pudessem ter essa confiança e dar continuidade. Então, a gente vê Jesus fazendo, né, esse trabalho e mesmo diante de todas as circunstâncias, sabendo de tudo que ia acontecer logo em seguida, né, tem algumas horas depois que daria início a toda essa parte de prendê-lo, julgá-lo, crucificá-lo, a preocupação de Jesus era com os outros, não com ele mesmo. E aí, nessa questão da confiança, a gente vai destacar o versículo 2, que a gente leu ali, né? Então, 14:2, que diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Então, eu não vou estar mais aqui, eu vou para outro lugar, mas lá eu vou estar preparando para recebê-los. E aí, né, essa mensagem, mas quando? O que isso acontece? Então, era uma mensagem ainda que não era compreendida, mas que Jesus já estava tratando e se preocupando com relação aos discípulos, né, que ficariam ali após a sua morte. Depois, um pouquinho para frente, capítulo 16, no verso 12, 16:12, que diz assim: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, a gente vê Jesus dando dicas, mas não se aprofundando a ponto, né, de talvez criar mais preocupação do que esperança. E acho que essa, né, é a grande mensagem. Então, ele não ia deixar eles, né, sem informação alguma, mas também não chegar a um ponto de dizer, vão me matar, né, vão me prender, vão me crucificar. Não, calma, né? Então, assim, eu não estarei, mas vocês vão continuar, fiquem tranquilos, para onde eu vou, as coisas estão tudo se encaminhando, e aqui vocês, né, continuem, mas as coisas que vão acontecer, vocês não vão entender ainda se eu disser agora. Então a gente vê, né, preparando, mas também não detalhando muito, né, para não criar aquela ansiedade ainda diante dos discípulos que estavam ali já, né, desde o começo do ministério, né, 3 anos ali acompanhando uma pessoa de Jesus. E aí com essa fala, com esse discurso, né, o que acontece? Então, como a gente tinha conversado já, né, eu tinha destacado, vemos a compaixão de Jesus, a forma com que ele trata aquele cenário, aquele momento, mesmo sabendo tudo que está prestes a acontecer. Que ele estava prestes a ser preso, torturado e morto, né? Então esse era o contexto, ou esses eram os fatos que estavam por acontecer. E aí, só reforçando, né, em vez de pensar em si mesmo, ou seja, em vez de Jesus pensar em si mesmo, ele pensou nos seus discípulos e procurou consolá-los. Então, ou seja, a preocupação maior com aqueles que estavam do que com ele próprio, né? Então aí a gente vê a forma com que Jesus encara e trata os fatos e os acontecimentos, né, sendo ali, né, pessoa de Deus ali presente na Terra. Então a gente é o primeiro destaque, né? Confiem em mim, fiquem tranquilos, está tudo controlado, né? E aí acho que esse é um ponto para a gente, né, trazer para o nosso dia a dia. Por mais que as coisas pareçam estar de ponta cabeça, tudo, né, fora da linha, fora do controle, mas uma certeza a gente tem, nunca está fora do controle de Deus. Então a gente, né, por mais que as coisas pareçam totalmente perdidas, mas a gente pode ter a certeza e a tranquilidade de que Deus continua no controle e que tudo que acontece está sob sob a sua autoridade. E isso é uma tranquilidade em partes, né? A gente como ser humano, óbvio, temos preocupações, temos problemas, temos dificuldades, temos alegrias, temos tristezas, temos vitórias, temos derrotas,
mas em todos os momentos a gente sabe que tudo está sobre a ótica de Deus e tudo está sob o seu controle. Então, acho que essa confiança, né, Jesus passando essa confiança para os discípulos e a gente trazendo para os nossos dias de hoje, né, mas Jesus não está fisicamente presente, né, como uma pessoa, como um ser humano, mas a gente tem a ação do Espírito Santo e a gente sabe e pode confiar na presença de Deus em nossas vidas. Acho que esse é o principal ponto de destaque para a gente, se a gente fizer uma relação entre aquele momento e o nosso momento e as coisas que Jesus está tentando dizer e aquilo que a gente precisa pensar e raciocinar do ponto de vista, né, como seres humanos. Passada essa mensagem, né, Jesus, dentro do mesmo contexto, começa a falar, né, do caminho. Né? Ele falou da morada, preparar lugar para a morada, né, fiquem tranquilos. E ele volta, né, e diz assim, não, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Então a gente vai falar um pouquinho desses pontos, né, esses três pontos destacados aí nessa fala de Jesus. Então, quando a gente fala, né, primeiro ponto do caminho, né, Cristo é o caminho, né, mas o que isso significa? Significa que, na verdade, né, Jesus não mostra simplesmente o caminho, olha, vai por aqui, não, ele mesmo é o caminho. Né? Então, ele é que vai nos levar a pessoa de Deus, ele que vai nos dar o caminho para a salvação. Então, não é simplesmente, né, um caminho, como muita gente às vezes, né, destaca, né, fala um dos caminhos, né, levam a Deus. Jesus é um dos. Não. Aqui, né, a gente deixar bem definido, né, o artigo definido é o caminho, único. Além de o, a gente pode acrescentar de que ele é o único caminho que vai nos dar a salvação e vai nos levar de volta à pessoa de Deus. Então não tem outro caminho a não ser o caminho de Jesus. E aí a gente dá uma olhada no livro de Marcos, capítulo 12, o verso 14, Marcos 12, 14, que assim diz: Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Né? Então, alguns dos questionamentos, né, que eram feitos para Jesus, mas aqui a gente vai destacar, na verdade, esse trecho da fala, né, de que Jesus não via, né, a questão da aparência, o externo, né, mas, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Então, esses ensinamentos deles vinham, né, dele mesmo, né, porque afinal de contas, né, vem uma série de estudos que a gente está tratando aí na nossa revista, onde você tem lá a palavra, né, onde ele diz que eu sou, né, e aí a gente já comentou um pouquinho em outras lições, que daí remete, né, à fala de Deus a Moisés, né, no momento que ele fala com Moisés, Deus fala com Moisés, né, através da sarça, e aí, né, fala, eu sou, então remetendo isso do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né, para que tivesse essa ligação entre a pessoa de Deus, aconteceu um fato no Antigo Testamento, e Jesus sendo Deus, enviado por Deus e sendo Deus, tendo essa tratativa, né, e aí fazendo com que, né, o povo judeu tivesse, né, essa referência, essa relação, eles pudessem identificar e não ser somente, né, mais um profeta, como já haviam surgido vários, né, se a gente pegar os relatos do Antigo Testamento, então vários profetas já haviam aparecidos, e aí será que Jesus era mais um? E aí a fala de Jesus, né, remete para que, né, essas coisas que haviam sido faladas, né, por Deus outrora, né, como a gente costuma utilizar esse termo, trazendo, né, para a pessoa de Jesus, falando, olha, não sou mais um profeta, sou, né, filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo, né, para salvar, e aí todo, né, a fala que a gente já conhece aí bastante.
Então, Jesus é o caminho. E aí ele mesmo, né, é o único e verdadeiro caminho. Ponto 2, Cristo é a verdade. Né? Uma coisa está relacionada à outra. Né? E aí Jesus é a própria encarnação da verdade. Já, né, comentei um pouquinho antes. Justamente trazendo essa referência, trazendo essa relação, dizendo que não era exclusivamente mais um profeta, mas sim o Filho de Deus. E aí a gente, né, usando mais uma referência bíblica, vamos em Mateus 11, 27. Mateus 11, 27, que diz assim: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, dizendo aí, né, fazendo esse jogo de palavras e dizendo, né, que quem não consegue ver o Pai, vê o Filho, não vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai, e aí dizendo, olha, gente, né, eu tô aqui mostrando e falando para vocês que eu sou, né, o Filho do Deus vivo. Né? Então, essa referência dizendo, né, que a verdade, ou seja, né, aquilo que Jesus pregava e aconteciam e os milagres e tudo isso tinha, né, essa orientação e tinha a pessoa de Deus sendo controlando todos os fatos e acontecimentos que estavam ali na vida de Jesus que as pessoas estavam vendo. E aí o último ponto, Jesus é a vida, né? Então aí a gente complementa, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E aí para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de que Jesus é a vida, a gente vai utilizar mais um texto, João capítulo 1, o verso 4. João 1,4, que diz assim: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, né? Falando da encarnação do Verbo, né? O primeiro capítulo de João, trazendo a personificação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, esse texto, né, onde Jesus se refere à vida em oposição à morte. Né? E aí, quando a gente fala na questão da vida, eu não estou dizendo a vida aqui, né, que a gente tem a nossa vida terrena, a nossa vida da nossa alma, né, do nosso corpo e do que a gente executa, não é esse tempo delimitado que Deus proporciona para estarmos aqui, mas sim que tenham vida quando morrermos, né? Então, não é exclusivamente, né, o período de tempo que nós estamos aqui na Terra, mas sim dizendo que, ó, quando morrer, né, quando todo mundo vai morrer um dia, e aí, né, quando essa morte acontecer, aí sim, após essa morte, vocês terão uma verdadeira vida. E aí é o que a gente remete para a vida eterna, né? Então, quando a gente quando Jesus se refere a isso, não é essa vida que nós temos aqui no nosso dia a dia, do nosso trabalho, do nosso estudo, da nossa família, não é esse momento, e sim pós, né, pós a morte, dizendo que, né, todos teriam vida, vida em abundância, né, após a sua morte, né, desde que creiam que Cristo seja seu único e suficiente Salvador, e aí a gente tem acesso à vida eterna, né, após esses fatos. Então, com isso, né, a gente traça esse cenário, onde Jesus diz que ele é o caminho, né, então não é um dos, ele é o caminho e o único caminho que nos dá acesso ao Pai, não tem outro. A verdade de que tudo que ele, né, demonstrava, convivia, falava, era justamente, né, para trazer essa verdade aos que estavam ali, e que essa verdade fosse propagada e que, graças a Deus, alcança nós até os dias de hoje, e de que, né, pós-morte, uma vez que nós sigamos esse caminho, creamos na verdade e a executarmos, a gente tem acesso à vida, né, e à vida eterna. Então, com isso, a gente fecha, né, esses 3 pontos da pessoa de Jesus, né, e aí a gente, né, delimita a nossa aula por aqui, né,
uma vez trazendo esses três pontos da fala de Jesus, transmitindo isso para a sua vida, né, na sua pessoa, e aí fazendo, né, com que nós nos dias de hoje, né, falei, não pura e simplesmente um relato de algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas sim que essa fala tem de diferente e traz de informação para nós nos dias de hoje, qual é a consequência disso e o que isso faz com que nós mudamos muitas vezes os nossos atos e pensamos nas nossas atitudes. Então, esse é o ponto para a gente destacar na nossa aula, partindo para a conclusão do nosso estudo. Jesus é o caminho vivo e verdadeiro, né? Isso é o ponto importante para a gente ter de destaque e ter de referência. E se a gente tivesse que ter uma frase, né, um resumo da nossa lição, seria esse, né? Jesus é o caminho que leva a Deus. A verdade que torna o homem, seres humanos, livres do pecado, e a vida que produz a comunhão. E aí a vida, né, no sentido de alcançar a vida eterna de uma maneira de que através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, a gente tenha comunhão e consiga conviver com os demais de uma maneira não uniforme, porque afinal de contas somos, né, seres humanos, cada um tem o seu comportamento, cada um tem o seu estilo. Ninguém, né, não é uma fábrica de robozinho onde todo mundo aqui pensa igual, fala a mesma coisa, mas, né, essa diversidade de pensamentos e atitudes, né, de forma que mesmo sendo diferentes a gente produza comunhão uns com os outros, né? Esse é o equilíbrio, essa é a tentativa que a gente fica fazendo nos nossos dias de fazer, né, com que a balança fique ali, né, próxima da igualdade. É muito difícil, né, por causa nós mesmos, nossos comportamentos diários. A gente nem todo dia está com o mesmo comportamento, né? Um dia a gente está mais bravo, um dia a gente está mais calmo, um dia a gente está mais nervoso, um dia a gente está mais alegre, mais triste. Tem essa variação e aí a gente tenta colocar tudo isso dentro de um contexto social. E afinal de contas, o ser humano é um ser de sociedade e a gente não vive sozinho. Então, né, Jesus é o caminho que leva a Deus, a verdade que torna o homem livre e a vida que produz comunhão. E aí, para a gente concluir a nossa aula, como a confiança em Jesus, né, como a nossa confiança em Deus consola o nosso, né, o nosso coração em um mundo atribulado como o nosso, né? Ou seja, o que a nossa confiança, a nossa dependência de Deus nos conforta, nos ampara ou nos sustenta, de forma, né, que a gente olha tudo que está ao nosso lado e parece que ao nosso redor, por mais caótico que surja e por mais caótico que pareça ser, nos dá ainda um fio de esperança de que nós ainda, apesar de tudo isso, temos acesso à vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Então, não importa como o mundo esteja, não importa que as coisas estejam bem ou ruim, né, pior ou melhor, mais alegre, mais triste, a nossa confiança em quem a nossa confiança está depositada onde, né? E aí essa confiança é que vai nos dar esperança, e essa esperança que nos tranquiliza de que no final de tudo a gente pode ainda confiar, né? A gente tem a nossa confiança segura de que Deus não nos abandona, não nos deixa, por pior que possa parecer a situação, pior que possa parecer o cenário, por mais que não tenhamos, né, não vejamos saídas em alguns momentos, pelo menos você pode olhar para cima, olhar para Deus e colocar a sua vida diante dele, e ele vai te sustentar, vai te parar, como sempre tem feito. Muitas vezes a gente que acaba se desviando, acaba deixando, acaba abandonando um pouquinho ele, mas a certeza a gente tem que ele nunca nos abandona. Deus nos abençoe, continue nos amparando, dando confiança, dando esperança para a gente caminhar enquanto Deus permitir, e que isso, né, não fique somente para nós, a gente possa proclamar isso, viver isso, e as outras pessoas possam reconhecer. Vou deixar a próxima lição número 11, a videira verdadeira. Vou projetar aqui os textos de referência, o texto básico, continuando, né, o livro de João.
capítulo 15, os 6 primeiros versos e os demais textos de apoio com os irmãos poderem estudar um pouquinho durante a semana e semana que vem tenhamos mais uma aula de forma que possamos aprender um pouquinho mais da pessoa de Deus e possamos, né, conhecer e ver o quanto Ele pode fazer e o quanto Ele tem feito em nossas vidas. Deus abençoe você, sua família, fiquem tranquilos porque Deus está no controle apesar de toda a situação. Deus nos abençoe, fiquem com Deus e até mais.